Hoje é quarta-feira e a gente está aqui no Sua Estratégia ao Vivo, o programa onde eu escolho alguém da minha audiência que respondeu um diagnóstico estratégico para a gente falar aqui sobre o seu negócio, eu dar dicas e visão de estratégia ao vivo para todo mundo aqui. E a pessoa vai se beneficiar e também pode beneficiar você que está aí assistindo e cair fichas do seu negócio também. Então, eu passo a visão de marketing estratégico e hoje eu vou falar com a Fernanda. Fernanda, ela é uma gestora financeira e a gente vai falar aqui do negócio dela. Gratidão por estar aqui hoje pra gente bater o nosso papo aqui sobre a sua empresa. Então, tô muito feliz de estar aqui com você. Tô com o seu diagnóstico aqui, ó, todo cheio de observações e questões e eu tenho certeza que essa 1 hora de bate-papo aqui vai te ajudar com visão, né, de estratégia do seu negócio. E muito bom, Fê. Então vamos começar aqui. Eu sempre começo pedindo para a pessoa que está participando se apresentar e contar um pouquinho da história da sua empresa e sua, né, que são interligadas aí. Sim. Então, eu sou, né, a Fernanda, eu sou aqui de Minas Gerais e a minha formação, eu sou formada em economia e eu venho aí atualmente também desenvolvendo um doutorado na área de economia comportamental. A minha empresa hoje, que é o Mãe Rica, que eu estou assim tentando consolidar, ela surge quando logo após que eu finalizo ali a minha faculdade, a minha graduação, eu estava fazendo vários trainees, eu já tinha uma experiência com empreendimento e de repente eu tinha uns planos, né, para ingressar em algumas empresas, tinha finalizado esses empreendimentos que eu tinha com o meu marido, que era meu namorado na época, e aí de repente a gente tinha um plano X para nossa vida e eu fiquei grávida antes do nosso plano. E quando eu me descobri mãe, eu tive que recusar as propostas que eu estava negociando com umas empresas, porque não ia, né, condizer com aquele momento. E o meu marido, ele também tinha acabado de finalizar o trabalho dele, que ele fazia projeto, né, numa empresa de pesquisa. E aí a gente falou assim, poxa, e agora, né, o que vamos fazer? Porque a gente tinha um plano X e ocorreu totalmente diferente desse plano. Plano Y. E aí, com isso, plano Y, eu comecei, eu falei assim, ó, eu sou economista, a gente já empreendeu, então a gente sabe todos os erros que a gente teve, agora a gente é formado, ele também tinha concluído a formação dele, a gente não vai errar de novo. Aí, criei um negócio que foi uma pizzaria em Cone. Eu criei num tempo assim, peguei, né, negociei com as pessoas que eu conhecia no mercado para mim conseguir abrir e fiz a abertura. A pizzaria foi um sucesso nos primeiros meses ali. Porém, quando chegou assim, depois dos primeiros meses, além da gente ter tido a dificuldade de não conseguir atender todo mundo, porque a gente não tinha o processo todo correto, a gente tinha, assim, umas insatisfações, porque a gente fez tanta propaganda, só que não conseguimos atender o tanto de pessoas que alcançamos. Mas depois isso foi ajustando, ficou um fluxo bacana. Só que depois caiu e a gente começou a ter alguns problemas, e isso tudo num curto espaço de tempo. E quando começou a dar esses problemas, eu lembro que eu digitei no Google sobre prosperidade. E eu comecei a estudar. Eu já gostava muito da área de entender a mente, do comportamento, né? Eu tinha uma experiência no momento que eu levava finanças pessoais na graduação, que era um projeto que eu fundei lá na minha universidade, que eu dava aulas, né, nas escolas públicas para as pessoas do ensino médio. E eu já ficava assim, poxa, isso daqui que eu estou ensinando não condiz à realidade, já tinha esse sentimento dentro de mim. Aí voltando, né, para o momento aqui que eu estou contando, eu comecei a pesquisar. E aí eu comecei a descobrir
esse mundo do autoconhecimento, eu comecei a buscar coach, eu comecei a buscar tudo que eu podia, eu comecei a ler muitos livros e eu comecei a entender sobre que as finanças iam além dos números que eu sabia lidar tão bem, né? Que eu me julgava lidar tão bem. Sim, e comecei a estudar essa parte do comportamento. Aí, como eu precisava trabalhar e a minha empresa ela continuava, só que ela não me dava o lucro que eu queria, né? Eu conseguia ali pagar as contas, manter ela, mas não era o que eu almejava. Eu comecei a dar consultoria financeira. E comecei a ser convidada para administrar aulas de administração financeira, né? Dessa parte. Nesse momento eu já estava no mestrado, então eu já estava ali trazendo meus clientes que eu já tive, os contatos que eu já tinha. E eu sempre falei assim, gosto muito da área acadêmica, e falei, vou estudar economia comportamental, porque cruza muito bem com essa área que eu estou aprendendo aqui, com esse autoconhecimento. E assim fui, nunca mais parei de fazer curso, de ler livros, de fazer as terapias, né? Tento fazer isso com a minha tese hoje, e aí eu formei com as experiências que eu fui tendo em 2019, o Mãe Rica, que eu falei, poxa, eu tenho todo esse conhecimento, eu estudo numa universidade federal, que eu testo as minhas pesquisas, que eu testo os números, eu preciso passar isso para as pessoas. E aí criei o Mãe Rica, por quê? Porque hoje o maior número de microempreendedoras individuais são mulheres, e eu sei que essas mulheres, grande parte delas são mães, que deixam as suas carreiras para empreender pela necessidade de conseguir conciliar o trabalho e a vida materna. E as finanças que foi justamente o meu caso. E as finanças é uma dor, né, para as pessoas, o saber lidar com o dinheiro, como se organiza. E aí a proposta é que eu faça essa instrução, que eu chamo de instrução racional, que é com os números. Eu falo assim que os números, eles não mentem. O 80, o 8 não virou 80 e nem vice-versa. Só que se a gente não tiver esse bom entendimento do comportamento, a gente não tem uma fluidez bacana. E aí esse é o produto que, assim, eu já trabalho no mundo offline, tenho bastante clientes, bastante Sim, até você escreveu mães, mas estou tentando ir para o mundo online, que é o que eu quero a sua ajuda. Show, show, entendido, complementou muita coisa do que eu já tinha visto, né, no questionário que você colocou, né, eu coloco no questionário alguma pergunta extra que eu não fiz, e aí você colocou, eu atendo muito no offline, a maioria das pessoas que chegam até mim por indicações ou por ter conhecido em alguma palestra e workshop. E aí você diz que coloca o seu diferencial também, além do mundo das finanças, colocar toda essa questão de autoconhecimento. E você falou aqui de hipnose, de auto-hipnose, para a pessoa poder se entender que é o seu diferencial. Peraí, deixa eu ir aqui. Além do meu atendimento, analisar toda a parte de domínio racional, eu utilizo princípios da economia comportamental e trabalho questões comportamentais, utilizando ferramentas de auto-hipnose, as teorias e alguns exercícios sistêmicos. Massa. Você escreveu no diagnóstico aqui, e isso a gente vai falar, mas em nenhum momento eu vi você falando agora e nem nos... Assim, eu te acompanho, não vejo tudo o que você posta, mas também não entendi isso da sua página, se é o seu diferencial. Fê, tem um monte de dica aqui massa para te dar, de coisas. O que acontece que eu vejo, né? Que de fato você tem bastante experiência com muitas coisas, você é formada em economia, é empreendedor, é mãe, tem uma identificação muito forte com o seu público de ser parecida, né, com o seu público. Então, isso é super massa, porque quando a gente tem uma empatia com o nosso público, é muito mais fácil. Se a gente entende da dor que a pessoa está passando, então aí eu acredito
que você fez o produto Mãe Rica, que você quis nichar, por exemplo, eu não seria sua cliente porque eu não sou mãe, mas tudo bem, e não tem problema nenhum. Eu falo, né, que a gente tem de fato que nichar o nosso público, e se a gente não for específico, a gente está falando com todo mundo e acaba não falando com ninguém. E não tira o nosso melhor. Então, você escolheu o produto Mãe Rica exatamente por essa empatia da dor da mãe que tem o filho e como lidar com tudo isso, certo? Uhum. É isso, tá Isso, correto assim a sim. minha linha de raciocínio? Sim, tá correto. É isso mesmo. Então, joia. Primeiro de tudo aqui, é muito massa porque você gosta da sua profissão, da gestão financeira, ama o que faz, e isso já é uma questão muito massa que às vezes a gente tá, né, com alguma coisa que, eu tô, por exemplo, com a pizzaria, eu tô com a pizzaria, mas é só para dar dinheiro, porque eu nem gosto muito de pizza, mas tô lá vendendo, enfim. Mas isso, o que a gente tá falando hoje aqui, é uma coisa que você ama e que você curte fazer. Então já é um grande passo. E aí eu pergunto, né, no questionário, até para as pessoas aqui ficarem à parte e poderem também elas caírem fichas aí dos seus negócios, o que você gosta de fazer é gestão financeira, massa, isso é uma economista que dá aula disso, você gosta disso. E o que você não gosta, a gente pode trocar, viu, Fê, porque eu não gosto muito, apesar de ter feito administração, entendo, né, da parte financeira, óbvio, mas não é algo que eu gosto muito. E não gosta do quê? Do marketing, agendamento e clientes. E aí eu quero te perguntar, para a gente evoluir aqui, para eu poder te ajudar ainda mais, porque já tem muita coisa para te ajudar aqui, o que você não gosta do marketing? Porque o marketing, né, tem muito, e eu falo muito disso, tem um inconsciente coletivo aí sobre marketing ser propaganda, que isso é um paradigma, porque o marketing é muito mais que isso. Então, o marketing também é a parte financeira, de você fazer um cálculo de precificação, de você fazer um posicionamento do seu produto no mercado. Marketing é muito mais do que a propaganda e a comunicação. Ele é base para você fazer a comunicação assertiva, para você fazer uma comunicação profissional. E isso eu falo porque eu trabalhei em multinacionais gigantes, bilionárias aí durante 23 anos de carreira, e era isso que eu fazia dentro das empresas, sendo estratégica e posicionamento de marca com produto, preço, comunicação, enfim, várias coisas, né, que englobam um produto dependendo do produto. Se é um produto físico, se é serviço e tudo mais. Mas assim, o que você não gosta do marketing? Quando você colocou aqui no questionário, tenta lembrar lá, o que você não gosta do marketing? Então, eu não gosto, né, a parte que eu me referi, eu entendo, né, que é um oceano, né, um mar de tantas coisas que abordam, mas eu não gosto dessa questão, assim, de ter que ter a constância para eu me divulgar nas redes, de ter que ficar, às vezes, elaborando os posts de forma estratégia. Às vezes, assim, eu pensei naquilo, estou estudando aqui, quero colocar, mas às vezes não é condizente, né, a linguagem para o meu público. Então, assim, eu não gosto de fazer esse planejamento, de ter essa constância. Isso, assim, é difícil para mim, sabe? E aquela questão também de, às vezes, eu procuro, atendo o cliente e saber, assim, um feedback do retorno, do que achou do meu atendimento, sabe? Eu também não gosto, assim, dessa parte. Eu acho que são as principais questões hoje que pesam. Massa. Então, a questão de conteúdo, você está me dizendo, só estou traduzindo, tá? A questão de conteúdo, de pensar, de fazer, a frequência e pesquisa, de feedback, de retorno e tudo mais. Fê, sim, é assim, ó, eu tenho uma notícia massa para te dar. O não gostar de marketing é quando você não sabe lidar com ele.
Então, as coisas que você falou aí são todas as questões de que, olha só, eu vou te trazer para o mundo das finanças para você entender o mundo do marketing. Quando a pessoa fala que ela não quer olhar a conta dela, que isso dá um pavor, que ela não quer fazer os cálculos ali do que ela faz, né, de quanto ela gasta em entretenimento, quanto que ela gasta nas contas de casa, nas roupas, na vestimenta e tudo mais, que tem 1 milhão de coisas que a gente gasta e a gente tem aflição e pavor de olhar para isso, para não saber a verdade, para a gente procrastinar essa visão, para a gente não tomar uma atitude de cancelar o clube que eu não quero cancelar, de cancelar minha net, de fazer algumas ações que precisam ser feitas para a gente dar o próximo passo na nossa vida financeira. Não é assim? Sim, exatamente. Primeiro a gente tem que organizar e ter uma visão sistêmica, que é o que você faz, para a gente poder saber em que pecinha atuar ali e começar a gostar de finanças, porque ninguém nasce, eu acho, né, a não ser quem faz, nasce gostando de finanças e de ter que organizar tudo, e né, enfim, então um monte de gente acha isso mala, chato, insuportável, vai te dar trabalho, vai te tomar tempo, é uma coisa que você não gosta de falar, a gente não foi criado, né, principalmente o brasileiro, tem muitos paradigmas sobre finanças e sobre organização. Quando eu te falo do marketing, amor, eu te falo a mesma coisa. Tem muito paradigma aí no meio. Tem muita questão de que é chato fazer isso, que é chato fazer aquilo. Mas quando você não sabe, de fato fica insuportável fazer. Né? Então fica uma coisa muito mala. Você fala, pô, mas o que quer? Ai, agora hoje eu tenho que planejar o que minha cliente quer ouvir. E eu só sei fazer. Quando eu tô lá pessoalmente, eu faço e eu amo fazer isso. Só que eu sei que o online é uma ferramenta poderosa e eu quero usar isso. E como que eu faço para escalar? Essa foi uma das suas perguntas aqui, né? Tô indo bem pontual em você, Fê. Acho que primeiro sua estratégia ao vivo que eu tô falando assim, né? Então, quando a gente não planeja, então, quando você, por exemplo, eu trago, né? Então, eu faço conteúdos diários, tô fazendo um sprint aí de lives e de conteúdo e sempre tive vídeos de 50 minutos, 1 hora, falando cada parte do que eu faço. E aí, óbvio, eu trabalho com marketing, para mim é uma coisa que eu fiz a vida inteira, não fazer vídeo, não me programar, não fazer. Agora, o meu cliente é completamente outro, né? Eu trabalhei com automotivo, eu trabalhei em seguradora, esportiva, então eu sempre tive que saber da empresa que eu trabalhava, do público. E aí eu tive que aprender sobre o meu público. E quando a gente faz um processo, né? E eu sei da sua dor, porque muita gente tem essa dor, Fê. E a gente não organiza as caixinhas, né, com uma lógica, que existe uma técnica e existe um processo para isso ser feito, a coisa fica pesada, fica chata. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que eu abri um restaurante japonês, por exemplo, e vai ser pesado para mim, porque eu não sei nada daquilo. E quando a gente quer, mesmo que a gente ame nossa profissão, a gente quer fazer algo novo e não consegue, aquilo fica muito pesado. Então, Fê, por exemplo, quando você falou da pizzaria, que não teve planejamento, e agora isso tá pesado para você e tudo mais, e até você ia ver uma franquia, e aí a gente fica perdidaço, porque a gente não sabe para onde ir, a gente está meio que pensando sozinha, e a gente fala, não, mas eu vou trocar com quem? Com quem que eu vou trocar essas minhas ideias e o meu próximo passo? Eu sei que eu quero pagar meus boletos com tranquilidade, eu sei que eu quero fazer algo que eu ame e que eu transforme isso em profissional, em renda e tudo mais. Então, quando a gente não tem um processo, de fato fica muito chato. Você falou, agora eu tenho que sacar o que minha cliente faz e tal. Quando a gente faz um planejamento estratégico de marketing,
Por isso que eu falo, eu sou especialista, e aí eu tenho um nicho específico e tenho uma expertise de planejamento estratégico de marketing, eu sou especialista em marketing estratégico e eu não sou especialista em lançamento online, por exemplo. Até porque eu estou sendo mentorada em fazer lançamento online. Mas, se você... E aí eu vejo nesse grupo que eu estou sendo mentorada, né? Muito engraçado, porque as pessoas acham que marketing digital já está tudo englobado. E o marketing digital, ele é uma ferramenta de marketing, que o marketing começa como? Com estratégia. Então, não é por acaso que as grandes empresas têm um dos maiores departamentos, é o de marketing, que tem pessoas pensando estratégico para a empresa, em fazer ações, conhecer o cliente, fazer pesquisa, entender do produto, ter pesquisa de produto, um monte de coisas que existe na área de marketing, são totalmente divididas para dar conta disso numa grande empresa, que o autônomo e pequeno não tem. E por isso que eu estou aqui realizando o meu sonho, que eu não sei se você sabe, mas eu era uma executiva no mercado, estava num cargo super confortável, com zero chance de ser mandada embora, enfim, e pedi demissão para vir fazer isso, porque eu gosto de empreender e porque eu sabia que autônomos e pequenas empresas, e médias também, não têm um processo, não entendem sobre marketing, e aí fica de fato uma coisa pesada, uma coisa chata, mas que sem isso o nosso negócio não consegue dar saltos, não consegue evoluir, né? Então, essa sua questão, muita gente tem, Fê. Eu não gosto de marketing, eu tenho pavor disso, só que eu quero dar um salto. E aí, você não vai conseguir se você não parar, igual na finança, você não vai conseguir organizar a sua vida financeira se você não parar e olhar para isso. Sim. Então, eu tô construindo vários exemplos aqui para ir caindo ficha na sua cabeça. Então, assim, quando a gente olha de verdade para isso e para e organiza, no meu método, né, que eu criei, o Domine Sua Estratégia, eu tô tendo resultados incríveis com as minhas mentorandas, né, porque é uma mentoria, de que em 1 mês e meio elas já estão conseguindo dar saltos e estão conseguindo se expor de uma forma, mas por quê? Porque a gente entra profundamente durante esse período que fala assim, quanto tempo eu vou ficar batendo cabeça e se eu invisto 3 meses, né, do meu tempo numa mentoria e consigo atravessar o rio e chegar do outro lado. Que eu fiz um método que primeiro a gente vai para dentro, né, e eu também, a gente só se conheceu pessoalmente porque a gente está no mundo do autoconhecimento. Então, eu trouxe para as minhas técnicas de marketing do que eu fazia nas grandes empresas, que era fazer a estratégia do negócio, fazer produto, saber se comunicar com o nosso cliente, entre várias outras coisas. O que eu percebi? Que quando eu entrava numa empresa gigante dessa, a gente já chegava lá com o manual da marca. Então, tem lá todas as regras, o que pode, o que não pode, Pantone, missão, visão, valores, nosso cliente ideal, qual é o produto, enfim, qual é o nosso nicho. Tudo lá já está determinado. Eu falo, desde o presidente até o estagiário, ninguém duvida e ninguém quer mudar aquilo. Ninguém vai mudar. E o que eu percebi é que os autônomos e pequenos não têm isso. E eu partia, as primeiras consultorias que eu comecei a fazer há quase 2 anos atrás, eu partia das técnicas ágeis, do passo a passo que se fazia, né, dentro das empresas, e depois eu me toquei que essa parte o pequeno não tem. E aí, dentro do meu método, eu fiz a primeira questão que tem é o autoconhecimento, depois o conhecimento profundo sobre a nossa empresa. Depois a gente faz os pilares estratégicos e tudo mais e vai evoluindo para a gente chegar nas técnicas de marketing, porque senão a gente não tem uma sustentação.
E aí o marketing começa a ficar gostoso para essas pessoas, né? Porque aí depois a gente tem base sólida para construir uma persona e saber totalmente quais são as dores, as necessidades, os desejos, os obstáculos e tudo mais que existe. E quando você deixa isso totalmente organizado, que eu tenho uma ferramenta que organiza caixinha por caixinha, e a gente vai construindo um racional passo a passo, fica gostoso. Quebra o paradigma de que marketing é só para grandes, de que marketing estratégico eu não vou conseguir fazer, a gente consegue fazer juntos uma pesquisa de satisfação do cliente, com técnicas, com boas perguntas. Então, ser estratégico é saber fazer boas perguntas, é saber uma forma de pensar. Então, Fê, quando você sabe exatamente detalhado qual é o seu cliente, e eu tenho vídeo lá no meu canal do YouTube falando como construir uma persona, passo a passo, né? Persona é a personificação do seu público. E você vai lá e constrói isso, você se dedica a isso, você faz uma vez e tá feito, e depois é só complementar. Então, assim, dando uma dica prática para você. Se você tá hoje e você tem... Só um golinho d'água aqui. Que eu falo pra caramba e dá sede. Então, se você tem hoje, né, os atendimentos offline, e você sabe muito bem que você já atende o seu público, começa a prestar atenção não só no atendimento, começa a prestar atenção no olhar que você quer de online hoje, e aproveita o tempo que você está lá e tenha muitos insights com o seu cliente pessoalmente para poder escalar o seu negócio, para poder ter um planejamento estratégico e quebrar o paradigma que marketing é chato e o seu tempo. E eu vou te falar uma coisa, Fê. Eu entendo de estratégia de marketing, de planejamento, o meu planejamento aí do Domínio Estratégia, eu e a Rê, que é minha sócia, a gente já fez, já sabe tudo de 2021, fizemos um monte de coisa, só que vem o dia a dia e a gente tem que viver o dia a dia mesmo sabendo o que a gente vai fazer, e aí a gente tem que planejar nosso dia a dia também. Foi um desafio para mim fazer live todos os dias, porque a gente está fazendo um lançamento, né, de produto nessa semana, que eu vou convidar você e sua audiência aqui. Deixa eu fazer um parênteses, então. Eu estou na Semana da Estratégia. Ontem foi liberada a primeira aula, que fala muito sobre planejamento. Eu tenho certeza que já vai te ajudar, Fê. Não sei se você está inscrita. Você se inscreveu? Claro, com certeza. Eu estou acompanhando todo o seu conteúdo. Todos os vídeos. Que massa, então. Tá massa, pessoal. Vamos lá, todo mundo se inscrever. Massa, muito bom. Então, são 3 aulas gratuitas, que uma foi liberada ontem, outra vai ser liberada hoje e a outra na sexta-feira, mas que já dá dicas aí de como você pensar estratégico, de como você elevar o pensamento e curtir esse planejamento e saber muito. A minha aula de ontem foi muito saber o que não fazer, né? E vários paradigmas e o que atrapalha a gente, né? Porque a gente tem que saber o que a gente não faz. Então, se você entende, né, Fê, o que é fazer esses passos e saber quais são os seus pilares estratégicos, hoje a aula é disso, fortalecer isso, você vai acabar olhando, e eu sempre falo, olha primeiro pra gente, para depois olhar para o mercado, para não pirar, né? Eu vi que você nem sabe o preço que se pratica no mercado. É uma das coisas que é bom a gente saber. Mas no meu processo de planejamento, né, estratégico, a gente primeiro olha totalmente para nós, para depois passar e olhar para o mercado. Então eu vejo assim, Fê, que você tem um diferencial. De verdade, eu nunca vi. Eu vejo sim algumas pessoas falando sobre finanças, e isso, o mercado está crescendo mesmo. Você colocou aqui que o mercado está crescendo.
que você sabe o seu potencial, você não sabe o preço, né, de mercado. Então, primeiro, já que você faz o offline, não sei se existe em finanças um preço local e um preço, por exemplo, acho que em São Paulo, de repente, as pessoas cobram mais caro. Aí eu não entendo muito do seu nicho. Mas, assim, você não sabe o seu preço, não sabe os seus concorrentes, não é conhecida ainda, mas a sua empresa, ela é nova ainda, né, Fê? Tem desde 2019. Então, o principal, Fê, que eu super te aconselho se você quer escalar, número 1, olha para as suas clientes hoje e o que você atendeu de pessoas hoje e tenta fazer uma pesquisa de mercado com elas, e aí teria uma técnica, não é sair fazendo pesquisa assim, mas você estando no atendimento do seu dia a dia, presta atenção e começa a anotar mais, porque a grande falha de falar de planejamento é porque a gente não anota. Igual nas finanças. Sim. Vocês não falam pra gente? Comprou uma fruta no supermercado, anota. Então, o que eu tô te falando aqui. Então, o que eu tô te falando aí, primeiro, ficar atenta. Quando a gente não tá atenta, as coisas passam e a gente não percebe. Então, esteja atenta. Segundo, anota o que você tiver de insight hoje já com visão no possível produto que você queira desenhar para o futuro. Que mais aqui? Desenhe a sua persona, baseado até nesses insights, mas desenhar a persona é fundamental para isso, né? Começar a entender muito mais sobre ela, sobre o que ela quer ouvir, como você já tem muita empatia e você é a sua própria persona, só que você não tem todas as características. A sua persona com certeza tem algumas características que você não tem. Então, e mesmo você sendo a persona, você tem que sentar e escrever. Porque senão você vai estar sempre caçando. E quando a gente organiza, a gente só... Assim, imagina que a gente tem um armário de ideias quando a gente organiza. Abre o armário e pega lá a blusa verde, a blusa amarela, a que você quer usar no dia, o que você percebeu. Então, ter a sua persona organizada é você ir lá no armário e pegar um assunto que pega para ela e criar conteúdo. Mas você já tá com tudo organizado só para pegar. Quando você tem um armário dividido em roupa de festa, em roupa do dia a dia, em roupa de atividade física, nananã, é meio que isso. Quando você destrincha de verdade e dedica tempo para isso, né? Então eu falo, a gente dedica tempo para uma coisa que a gente não sabe fazer e depois vira automático. E depois essa coisa que você não gosta, que está travando a sua evolução, que é o marketing, né? E que não é digital. Por isso que eu falo, as pessoas têm muito assim, eu quero ir para o digital, porque é poderoso. É verdade, é poderoso. Mas como que você está indo, né? Como que você está conseguindo atingir as pessoas? Você está falando o correto? Você está falando o que ela quer ouvir para criar desejo? Você está dando os gatilhos nela da importância que tem, né, a sua profissão na vida dela? É isso que faz. Eu tenho certeza que você tem muito conhecimento, que você tem muito a agregar. Mas se você não organizar isso, é muito possível que você desista de fazer e comece a partir para outras coisas, como você estava querendo fazer, né, com a franquia. E aí você começa a viajar na maionese e desiste. Aí você bota outro caminhão de dinheiro em outra coisa. E aí outro paradigma que eu falei ontem, antes de ontem eu fiz uma live disso, e ontem eu fui convidada para fazer uma live com um colega que fez MBA comigo, que é outro paradigma que eu vou então delegar e contratar uma agência para fazer tudo para mim. E eu só vou continuar a fazer o que eu tô fazendo.
Você perde o domínio e você perde o poder do seu negócio, tá delegando para uma agência. E eu tenho uma notícia, ela não vai conseguir te atender. Porque se você não sabe do seu negócio, você não sabe passar um bom briefing, um bom direcionamento para a agência, você também não vai conseguir evoluir. Então, Fê, é você com você mesmo, de verdade, quebrar esses paradigmas, e tem um monte de coisas aqui para você fazer, porque seu mercado está em crescimento. A maioria das pessoas que está vindo aqui falar comigo, o mercado está em crescimento, né? Já veio terapeuta, arquiteta, gestor de site, enfim, várias pessoas que o mercado está em crescimento, e tem muito mercado em crescimento, tem mercado em decrescendo, e tem muito mercado crescendo, que as pessoas precisam, e as pessoas precisam do seu trabalho, Fê. É só se organizar, fazer um planejamento estratégico que está aqui, que você não curte, né, não faz, e prestar atenção muito nessas coisas, né, do seu cliente. Ai, deixa eu colocar no mudo aqui. Então, te faz sentido tudo isso, Fê? Falei pra caramba aqui. Sim, faz total sentido. Você estava falando, aí eu estava imaginando assim, é puta verdade, porque eu planejo a vida financeira de todo mundo, eu faço a estratégia para todo mundo, né? Eu simulo cenários, né, possíveis para todo mundo, e não estou fazendo para o meu negócio, né? Em relação, né, a essa questão de marketing. E é isso mesmo, porque exatamente o que você falou, quando a gente, né, organiza, tira esse peso, né, que é esse peso que eu sinto e que, né, faz eu procrastinar mesmo, né, a tarefa de colocar para executar e tentar abrir uma franquia, fazer outras coisas, né, colocar o dinheiro. E, assim, né, já sei que é importante eu desenvolver esse Mãe Rica, né, já falo assim, que já são chamados maiores, né, você vai me entender. E é realmente isso tudo que você falou, vou ter que olhar e organizar esse guarda-roupa, né, que tá cheio de ideias. Na hora que você falou guarda-roupa, assim, nossa, sou eu, cheia de ideias, tudo, as tralhas caindo em cima de mim. E eu preciso organizar, segmentar, né, qual que vai vir primeiro, qual que vai vir depois, para deixar realmente esse guarda-roupa, assim, todo organizado. E às vezes parece, assim, coisas simples, você, né, falando, mas pra gente que tá, assim, submerso no dia a dia, com as tarefas, e ter que pensar nisso, não é claro. E, né, ter a sua ajuda, o seu apoio, é aquilo que você falou, às vezes os 3 meses que a gente tem um acompanhamento, é muito mais rápido do que você, de fato, fazer sozinha. Isso daí é um fato para tudo na vida, né? Gostei muito das dicas. Vou colocar isso em ordem e vou te contar, hein? Como que vai estar o andamento. Eu quero saber, porque assim, é isso, sabe? Quando a gente acha que dá conta de fazer tudo sozinha, e a nossa vida de pequena empresa, ela é muitas vezes solitária, né? E da gente falar, poxa, mas eu sei tanto, né? E eu tenho certeza que você já trouxe resultados financeiros para outras pessoas, e para você mesmo fica uma coisa mais, tipo, e você tá achando, talvez, que você tem que olhar mais para o seu lado financeiro, e agora você precisa olhar para uma outra coisa que não é o seu core business, não é o seu expertise aí financeiro que vai te alavancar, é outra coisa, né? Então aí, quando a gente não sabe, a gente precisa pedir ajuda, porque senão a gente fica muito perdido. E eu te entendo, porque tenho pessoas, né, que eu atendo, ou amigos, ou até gente da família, que muitas vezes fica perdidaço de falar assim, meu Deus, e para onde eu vou? Eu tenho potencial gigante para muita coisa, eu sei que eu tenho potencial, mas eu não estou conseguindo organizar, e nem sabe que é organizar. Tá bagunçado ali nas ideias, não sabe nem por onde começar. Então, é isso, eu super
Fê, e assiste a aula que vai sair hoje. Depois me conta até se o link está funcionando do e-mail, porque tiveram algumas pessoas que falaram que o link não está funcionando, então eu quero super ter certeza que está tudo funcionando certinho, para as pessoas poderem ter acesso mesmo e assistir. Se não tiver, Fê, entra lá no grupo. Eu não sei se você já está no meu grupo de WhatsApp, Domine Sua Estratégia. E a gente talvez vá soltar o link lá para poder assistir, né? Mas... E aí a gente fala, né? Poxa, se a gente não organiza, aí fala assim, eu posso te dar um monte de dica. E tem dicas para te dar aqui, né? Você já sabe seu potencial, mas você não sabe seu preço, você não olha seus concorrentes. Isso é legal para você ter, né, ter parâmetro aí do que você vai fazer. Só que eu falo, se começar pelo concorrente, você começar a pesquisar muito, você se perde. Você se perde completamente, porque daí você vai se comparar, vai falar, poxa, mas essa pessoa, ela já tem 1 milhão de seguidores e eu não tenho nada, e ela fala disso, mas essa pessoa começou com nada também. Então, é buscar aí seus diferenciais, sua essência, o que você sabe, como você já trabalha com isso, você deve receber feedbacks espontâneos e que depois dá para evoluir para uma coisa mais profissional e ter feedback com boas perguntas e tudo mais, mas você já deve receber feedbacks do seu trabalho, então presta atenção nisso. Teve uma moça, Fê, que foi a Paula, se eu não me engano o nome dela, uma arquiteta que participou aqui comigo, olha só que louco, participou aqui comigo do Sua Estratégia ao vivo, e a Rê tá me dando... Fê, o que a moça falou é que não achou o e-mail. Ah, tá bom. Não, que o link não funciona. Tá, ela tá me ajudando aqui. Ah, entendi, Rê. Então, voltando, né? Na Paula, arquiteta, você acredita que eu perguntei para ela, né? Porque ela respondeu o diagnóstico, igual você, e ela escreveu lá que não sabia qual era o diferencial, que ela queria muito saber o diferencial dela. Ela é arquiteta há 20 anos. E aí, quando eu perguntei para ela, olha só como é importante a gente pensar junto. Quando eu perguntei para ela sobre o diagnóstico, por que você respondeu, né? Você não sabe qual é seu diferencial? E ela falou, não sei responder isso. Eu não sei, eu gostaria de saber, porque meus clientes, pá! Caiu a ficha dela no meio da live. E ela falou, eu sei qual é o meu diferencial. Meu diferencial é porque o meu atendimento é diferente. Porque ela estava falando que o CAD que ela usa, um monte de coisa que ela usa lá nos projetos dela, é todo mundo igual. Só que o diferencial dela é o atendimento. E aí, ela passou 20 anos sem saber o diferencial dela. Então, ela não explora isso. Olha que judiação, né? Então, parar para pensar no seu diferencial e que você respondeu aqui, de fato ele mas você está explorando ele? Sim. Você está deixando ele claro para o seu cliente qual é o seu diferencial? Eu tenho outro cliente que é um spa maravilhoso. Fala. Então, essas observações que eu fiz, eu até cheguei numa conclusão para essa nova etapa. Foi fazendo justamente isso que você falou, de observar o cliente. E eu fiz justamente porque eu tô te acompanhando desde o começo e eu tô pegando as dicas. E eu observei, é verdade, Fer, porque quando ainda mais que eu te conheço, né, pessoalmente, então eu falei assim, não, essa pessoa que eu gosto de você, do seu conteúdo, tem me ajudado. Você ainda já conheço ela, então tá super me ajudando. Aí eu comecei a observar as minhas clientes. E sabe o que eu observei? Eu tava muito assim, né, para formar esse meu produto e essas questões, focando assim nas finanças pessoais, para ela fazer uma gestão, para ela investir. E aí eu comecei a observar que o que eu ensino é bom, realmente otimiza, mas ela precisa de um passo antes.
que a maioria dessas pessoas que eu atendo, elas são empreendedoras e elas não sabem fazer a gestão do próprio negócio. Então, não adianta eu querer vir ensinar elas a fazer a gestão financeira pessoal dela, se elas não fazem uma excelente gestão financeira dos seus próprios negócios. Por quê? Porque seu lucro vem do seu próprio negócio. Então, se você pula essa parte, quer ensinar ela a investir, ela otimizar, ela comprar ação, ela poupar para o filho, não faz sentido se ela não fez o passo anterior bem feito. E a gestão financeira, eu comecei a observar, quando eu ia auxiliar, que as pessoas, a grande maioria, né, eles acham que é você colocar receitas e despesas. E aí, no fim, se a sua receita é maior que a sua despesa, tá ok. E não é isso. Cadê seus custos operacionais, seus investimentos? Cadê a categorização para a gente saber onde que a gente diminui, onde que a gente está gastando mais? Não é isso, a gestão financeira. Aí essa, né, é uma parte muito técnica, mas muito precisa, que a gente avalia os indicadores. Aí eu vi que além dessa questão ser um peso para essas pessoas, ela não é um peso por causa de sentar e fazer. Ela é um peso porque essa pessoa ela tem N, né, desafios, e eu identifiquei que grande parte desses desafios estão relacionados à questão relacionamento, não tem nada a ver com dinheiro. E se a gente não tira esse peso, a gente não consegue que ela faça o processo de forma fluida. E aí eu identifiquei isso fazendo essas observações. Caraca, Fê, você me deu uma aula aqui agora. De verdade, olha só, eu te acompanho e não sabia disso, olha que louco, né? Então, é a mesma coisa que eu te falei do meu método, que eu fazia nas grandes empresas, que era aplicar a técnica de marketing. Só que eu percebi que o meu público não sabia nem o que criava desejo no cliente, para que a empresa existe, não sabia da própria pessoa, como que ela podia dar um próximo passo para a técnica de marketing. Então, é a mesma coisa, se você cria um método para isso, se você consegue aprofundar e escalar, estamos juntas, a gente pode até fazer uma parceria aí. Mas sim, com certeza. Fê? Olha só que profundo que você falou. Eu hoje em dia só namoro, eu sou divorciada, né? Não tem a questão do relacionamento de finanças. Mas se o seu público e a sua persona tem, é óbvio que você tem que falar disso, né? Que incrível, que incrível. E aí eu consegui identificar só com esse mundo do estudo do autoconhecimento, que eu falo que é um ponto que linka muito bem as lacunas que existem hoje da economia comportamental, né? Eu quero muito, estou tentando desenhar minha tese para isso se fechar. Porque as lacunas, né, sempre traz ali, né, os principais, né, nomes da economia comportamental, que a gente trabalha com a nossa mente racional, age com elas, decisões são voltadas a paradigmas de antepassados, mas e aí, não explica isso com tanta precisão, como a linha do autoconhecimento, principalmente a linha ali do Bert Helling, explica com tanta precisão. Então, a gente vê que se casa muito bem, né, quando eu misturo, né, que eu tô tentando fazer essas duas coisas. Muito bom. Porque a grande, o meu... Pode falar, Fer. Não, eu tenho uma cliente que ela é advogada e ela é de família. E ela... eu sei quem que é, eu super acompanho ela. Muito bom, olha lá, tá vendo? A gente fazendo conexões. Então, ela faz um atendimento sistêmico, porque ela fala que o problema não é o divórcio, né? Porque a pessoa acha que é o divórcio, é atrás do divórcio. Então, o que a gente está fazendo aqui como profissionais, e o que eu tô te dizendo também, é que é super importante você evoluir o seu método, evoluir o seu conhecimento, só que mais importante que isso no momento que eu vejo, Fê, é você evoluir com um planejamento estratégico de marketing, porque o conhecimento que você já tem, ele já é muito rico. E se você consegue parar para organizar isso, muita gente está precisando de você.
Você conseguiu gerar muito desejo aqui em mim. Eu não sei quem tá na live aí, até pode dar feedback, mas com certeza, se você gerou desejo em mim, você vai gerar desejo em outras pessoas. É só organizar isso. E se você não tiver uma organização de estratégia, de comunicação e de botar isso para rodar de uma forma diferente do que você faz hoje, você vai ficar inventando franquia aí para lançar. Né? Então, Exatamente. Então, Não, mas eu vou pegar firme na semana da estratégia, que eu vou tirar do papel. Yes. Da cabeça, né? Porque o meu nem no papel tá na cabeça. Tá tudo dentro de você. Olha só que louco, né? A Rê tá dando até um recadinho aqui sobre a semana da estratégia, que o link tá lá na minha bio. Quem tá aqui tá super convidado a participar. Eu vou ter o maior prazer de estar com vocês. E o e-mail, ela tá falando que as pessoas não estavam achando que talvez não tá na caixa de entrada e tá no... É só procurar a semana da estratégia, porque pode estar no spam e tudo mais. Então, Fê, riquíssimo nosso papo aqui. Eu tenho certeza que você tem um potencial gigante. Você, como profissional, o seu mercado está crescendo. Tem muitas coisas aqui muito positivas. Quebra o paradigma sobre o que é marketing, o que é essa coisa pesada de você ter que, você não tem que nada. Quando você, a partir do momento que você começa a entender, você vai gostar, muito provavelmente, eu te garanto que é uma coisa assim, que você fala assim, poxa, eu vou ter que olhar para isso? Sim, se eu quiser crescer, e se eu quiser, eu vou ter que olhar para isso. No começo é igual fazer exercício na academia, ficar puxando peso, eu não sei você, né, mas eu adoro hoje em dia. Mas eu não era uma coisa que eu adorava. Mas quando eu peguei gosto, você começa a ver resultado. E depois, além do resultado, você vicia naquilo e começa a fazer parte do seu dia a dia, aquilo fica gostoso, leve. E quando você não faz, que você se sente mal. E eu vejo isso tanto para academia, quanto para finanças, quanto para marketing. É só uma questão de a gente se interessar, se dedicar, entender a importância. E depois o negócio flui. Sim, é verdade. E eu gostei muito de você ter me ajudado. E assim, acho que ficou muito marcante para mim também, quando você comentou que não adianta realmente, de fato, você querer terceirizar, sendo que não é você que conhece. Pelas minhas experiências empreendedoras, de pessoas próximas, assim, isso é um fato. Porque por mais que às vezes eu vou delegar, que seja preciso, eu tenho que saber direcionar aquela pessoa, o que ela vai fazer. E isso somente eu que posso conhecer, porque sou eu que formo o meu produto, né? Sou eu que atendo ali todo mundo. Então, sou eu que, de fato, estou na linha de frente, né, para passar isso. E, assim, quando você comentou isso em relação às agências, faz muito sentido, porque às vezes a gente coloca um dinheiro ali. Eu até estava, antes da live, eu estava vendo um post ou um vídeo seu sobre isso também. Aí você falou, fixou mais ainda. E é total sentido, é total verdade. Às vezes vai até te atrapalhar mais do que você acha que está te ajudando. É verdade. E é verdade, é muito louco, porque quando a gente fala isso, se a pessoa não teve até uma experiência, ou não observa, ou vê outros, ontem na live... Ela vai vir depois. Então é assim, quando você não tem o poder na sua mão, é igual eu pedir para você, Fê, vai lá e olha minhas finanças, cuida de tudo para mim. E eu delegar, delargar e não ter o poder financeiro na minha mão. É a mesma coisa da estratégia do seu negócio. Como que você vai delargar isso para uma agência? Primeiro que ela não vai conseguir fazer. E segundo, que daí você não está com o poder na sua mão. Exatamente, eu falo muito isso para minhas clientes. Eu falo assim, gente, vocês têm que aprender a fazer o que eu tô fazendo sozinhas, porque se eu cair dura amanhã, como vocês vão explicar onde que tá o dinheiro, o que vocês estão fazendo, né? E é exatamente isso que você citou aí. É isso, então a gente fica, né, com o paradigma que uma agência digital vai nos ajudar,
porque eu já sou boa no que eu sou e eles que façam o que eles são bons. E não é assim, né? A gente tem que se dedicar, de novo, não é à toa porque as grandes empresas têm muitas pessoas de marketing dentro de casa, não é porque eles acham bonito contratar mais gente, é porque é necessário. Então, se a gente não domina de verdade a nossa estratégia, a gente está criando um monstrinho da gente mesmo, do nosso negócio. Tá vendo? Gostou? Eu falo assim, essa é a vida real das mães. Olha lá. Tchau, que fofa. Fê, então eu fico feliz de poder ter contribuído com você. Estou à disposição, participa da Semana da Estratégia. Se te fizer sentido vir, né, na mentoria, também faça, que eu vou ter o prazerzaço de te ajudar mais ainda. Estamos juntas e feliz de você me acompanhar aí e eu poder te ajudar. Sim, com certeza. Muito obrigada, Fer, na semana aí. Eu já estou super dentro, super acompanhando seu conteúdo e recomendo para todo mundo que tá aí, esteja precisando, que assim, ó, muito top. É muita experiência, né? Eu vi lá seu vídeo de toda a sua trajetória, né? Você explicando e realmente, assim, a Fer tem muita bagagem aí para estar auxiliando a gente. Gratidão, então, tá bom. Fê. Helena, manda um beijo pra ela, pra bonequinha dela, e eu tô esperando a receita do bolo de cenoura. Pode deixar, depois eu vou colocar ela lá pra mandar um áudio pra você, ela vai adorar. Tá bom, manda sim. Tá? Um beijo, então, fica tá. com Deus, boa Semana da Estratégia pra você aí. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Muito sucesso aí pra você. Até mais. Obrigada, Fê.